Eu quero saudar os irmãos e amigos com a paz do Senhor. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo. Aliás, já faz algum tempo que eu resolvi fazer esse vídeo, mas até agora não consegui fazê-lo. E alguns que eu já falei alguma coisa, mas não ficou assim tão claro. E eu gostaria de deixar hoje mais claro. Então eu vou tentar, com a ajuda do computador e de alguns gráficos, mostrar para os irmãos esse estudo do livro do Apocalipse, que está no capítulo 13, do verso 11 até o 18. E ele trata-se de um assunto super importante para nós, principalmente considerando os dias que nós estamos vivendo, sobre essa besta que emerge da terra. Então, nós vemos que o livro do Apocalipse fala de duas bestas, uma primeira e a segunda. A primeira que eu não vou falar sobre isso agora, por causa que esta já não existe mais. Ela foi a besta que existe hoje é essa que nós vamos falar hoje. Então, considerando o texto bíblico, nós vamos ver que Deus nos deu a Bíblia. Muita gente pensa que as questões bíblicas são muito difíceis de entender. Elas são difíceis de entender? Sim, são. Tem pontos que são muito difíceis de entender. Mas nós temos que pensar assim, que ela não é entendida pela sabedoria humana, pela cogitação da mente do homem. Ela é o livro que Deus nos deu para nos guiar através desses tempos tão escuros e esses dias de tanta incerteza para a humanidade. E nós precisamos saber com clareza, a verdade a respeito do momento em que estamos vivendo, das coisas que estão acontecendo. Então, Deus nos deu esse livro como uma lâmpada para nos iluminar o nosso caminho nesses dias de trevas que nós estamos vivendo hoje. E Deus, ele não é uma pessoa que ele brinca com as suas coisas. Deus não quer brincar conosco quando ele nos deu esse livro, achando que que fosse um livro muito difícil de nós entendermos, que fosse algo que estaria além do nosso entendimento. Não. Ele promete nos ajudar, ele promete nos mostrar toda a verdade. Não foi isso que acontece? Quando Jesus estava na Terra, ele falou assim, que nem está escrito aqui em João, no versículo 16, 13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Isso foi Jesus que falou. Ele falou isso antes dele ser retirado do nosso meio. Ele prometeu que ele não nos deixaria órfãos, mas enviaria um outro consolador. Isto é, alguém que estaria conosco para que nós não precisássemos nos sentir sozinhos e com a ausência do Senhor. Certo? Então, o que aconteceu? Nós sabemos que o Espírito Santo foi enviado pelo Pai. Jesus pediu ao Pai e o Pai enviou o seu Espírito. E hoje ele vive no nosso meio, ele vive em nós, no nosso coração. Então, esse Espírito, como diz a palavra, que nos foi dado, ele foi dado com um intento. Para quê? No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Nos guiará em toda a verdade. Não é só parte da verdade. Toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Quer dizer que os crentes que têm o Espírito Santo, eles são agora uma criatura capaz de ver as coisas que ainda estão para vir. E tem a capacidade em si, pela presença do Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo, de entender a sua palavra
não mais com a sabedoria que aprendeu em escola, ou seja, o que for, mas com a sabedoria sobrenatural, que foi nos dada pelo Espírito Santo de Deus. Então, pensando nisso e raciocinando dessa forma, que Deus nos deu esse livro, e esse livro, para mim, é a maior preciosidade. É um tesouro que Deus nos deu à humanidade. Não foi só para os crentes, mas para todo aquele que tem o interesse de conhecer o plano de Deus para a salvação da sua própria alma. Quando nós olhamos para esse livro, a importância que nós devemos dar a ele é a mesma importância que nós damos para a nossa própria alma. Entende o que eu quero dizer? Se você tem amor pela tua alma, então você tem amor por esse livro. Porque é ele que vai te mostrar o que é que você deve fazer para salvar a tua alma. Entende o que eu digo? É nele que está contido o segredo da vida eterna. Então nós precisamos nos conscientizar de que nós devemos não olhar para esse livro como se fosse um livro difícil de interpretação, como um livro impossível de ser entendido por nós, seres humanos. Não. A intenção de Deus é que nós entendêssemos tudo, todas as coisas. O Espírito de Deus nos foi dado para que nós possamos saber toda a verdade, não só parte da verdade. Então, é nesse pensamento que eu quero fazer esse estudo. Olhando para a palavra de Deus e crendo que o Espírito de Deus pode iluminar a nossa mente e nos guiar dentro dela para que nós possamos saber o significado real das palavras que estão escritas nesse livro. Partindo desse ponto, nós vamos começar agora, lendo essa passagem bíblica, o capítulo 13, verso 11 ao 18, que diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava contra. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais de maneiras que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Nós vemos que esta besta já viveu alguma vez e que ela foi ferida mortalmente pela espada, mas ela sobreviveu, ela reviveu, ela foi trazida de volta à vida. Ele sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, quer dizer, trazê-la à vida, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e grandes, e ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Certo? Então nós vemos que ela, primeira coisa, ela tem 2 chifres. São 2 poderes. A Bíblia fala em muitas formas de que esses chifres, principalmente no livro de Daniel, nós vamos ver que os chifres são poderes que se levantam sobre a terra. Poderes são principados e potestades, são governos que se levantam sobre a terra. E ela tem autoridade da primeira besta. Como eu já falei, a primeira besta eu não vou falar agora, porque senão nós teríamos que fazer um vídeo enorme.
eu vou falar daquela que está agora presente e está reinando, presente nesse momento. Então, o que ela faz? Ela seduz os habitantes da Terra. Ela mente, ela engana para que ela seja adorada, para que ela seja reverenciada, para que ela seja honrada. Porque todo aquele que não a honrar vai ser morto por ela. E é morto por ela. Então, e tem outra. E a todos os pequenos e grandes, e ricos e pobres e livres, e os escravos, faz que eles sejam dada uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, ela controla o sistema econômico mundial. O sistema econômico mundial está na mão da besta. Ela tem o poder de restringir outros países, porque a besta é um país, outros países do comércio mundial, restringindo o comércio mundial. E como que ela faz isso, nós vamos ver. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem, como diz, o número da besta, o número ou a marca da besta. Agora, no versículo 18, eu acho que esse versículo, ele é fantástico. Por que eu digo isso? Porque ele é um versículo singular. E ele nos revela, e nesse versículo singular, existe informação suficiente para nós identificarmos a besta. Para nós descobrirmos a sua identidade. Não parece tão... Não parece que aqui tem muito pouca informação para que nós possamos descobrir quem é a besta, quem é o anticristo, quem é o dragão? Porque o dragão e a besta é uma união de dois poderes que se tornam um império sobre a Terra, que domina sobre a Terra. Entende? Então, no verso 18 diz assim: aqui está a sabedoria. Sabedoria. De novo falando de sabedoria. Que sabedoria é essa? A sabedoria dos homens? Não. É a sabedoria que nós adquirimos fazendo cursos de teologia, bacharel em teologia. É essa a teologia, é a sabedoria que nós precisamos ter aqui para saber o que essas coisas significam? Não, não é. Essa sabedoria é a sabedoria como a sabedoria que foi dada a Daniel, uma sabedoria do Espírito. Você vê que Daniel não sabia as coisas, mas ele buscava em Deus conhecer. Ele tinha o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, nele, revelava a ele quando ele pedia, quando ele se punha para conhecer a verdade, para saber a verdade. Mas ele tinha uma fonte. A fonte dele era Deus. Ele orava, buscava intensamente, com jejum, saber aquilo que Deus queria mostrar, estava mostrando para ele. E aqui está algo que Deus está mostrando para nós, mas que nós precisamos dessa sabedoria. E não somente a sabedoria, mas precisamos também desta convicção e deste desejo ardente de conhecer a verdade. Então, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Você vê, de novo, entendimento do alto. Calcule o número da besta. Quando fala calcule o número da besta, no original grego, é a mesma coisa, calcule, calcular. Olhar para esse número matematicamente. Nós, muitas vezes, queremos associar a uma pessoa, a uma coisa, né? E nós erramos, porque o caminho é calcular matematicamente. É olhar para esse número sem pensar em outra coisa, senão matematicamente. Pois é número de homem. Em algumas versões fala número de um homem. Isso, quando fala número de um homem, mas ela muda totalmente
o sentido desse verso. Por causa que quando fala número de um homem, nós temos que procurar um homem. Nós temos que associar esse número a uma pessoa, um homem, e não uma entidade, como um país, como um império. Entende? E faz com que o nosso entendimento seja lançado por uma outra direção, não na direção da verdade. Mas a Bíblia fala aqui claramente, número de homem, certo? Ora, esse número é 666. Número de homem. O que nós podemos entender como número de homem? Como? O que isso pode dizer para nós? É número de homem. A minha pergunta para você é o seguinte: o que seria isto, número de homem? Qual o sistema numérico adotado pelo homem, usado pelo mundo todo? Essa pergunta facilita para você entender o que é o número do homem. O sistema decimal que nós usamos é o sistema numérico adotado pelo mundo inteiro. Esse é o número do homem, que o homem usa para calcular datas, calcular o tanto de dinheiro que tem no bolso, no banco e coisas parecidas, certo? Então, esse número do homem é o número, é o sistema numérico decimal, adotado por todos os países da face da Terra e adotado por todos os homens que vivem sobre a Terra, certo? Então, nós temos o sistema decimal. Agora, olhando para o número 666 e pensando nesses termos, como que nós ouvemos esse número 666? Nós vemos esse número 666 como a repetição do número 6 dentro do sistema decimal. Olhando para o número, a gente vai ver assim, o primeiro 6, que representa a unidade, que está à direita, aliás, à esquerda, que é o menos significativo, que é a unidade, ele está dentro da unidade, certo? O segundo, ele está dentro da dezena. Ele corresponde aos 6 vezes 10. E o terceiro 6 do número 666 está posicionado no lugar da centena. Ele representa o 6 multiplicado por 100, ou por 10 vezes 10, certo? Então, nós vemos que, se nós colocarmos agora esse número 666 dentro do sistema decimal, eu pus ali, em preto, nós temos 0 da esquerda para a direita. 0, depois vem o 10, depois vem o 100, depois vem o 1000. Por que assim? Porque entre o 0 e o 10 está a unidade, o primeiro 6, que é como se fosse 6 vezes 1, permanece 6, certo? Entre o 10 e o 100, que está em preto, está o 6 vezes 10, que é 60, certo? Que ocupa o lugar da dezena. Entre o 100 e o 1000 está a centena, o 6 que ocupa o lugar da centena. Esse 6 é 6 vezes 100, são 600, certo? Então, olhando para esses números, nós vemos que o número 666 é o número, a repetição do 6 colocado dentro do sistema do homem, que é o sistema decimal. Você entendeu? Se não entendeu, volta de novo um pouco, depois você vai ver. Isso é importante você entender. Considerando isso, vamos lá. Quando o apóstolo João teve a revelação, Roma era o império que dominava o mundo, certo? Concorda comigo? Então,
O sistema numérico usado pelos romanos era o mesmo sistema usado hoje. Isso é, o sistema decimal. A mesma coisa. Esse sistema já existe desde o tempo de Roma. Se fizermos o mesmo com algarismos romanos, teremos que os romanos usavam os seus algarismos, que eram os algarismos romanos. Nós aprendemos na escola sobre os algarismos romanos. Se você já esqueceu, eu pus ali do lado para você relembrar que M quer dizer 1000, o D que representa 500, o C representa 100, o L 50, o X 10, o V 5 e o I 1. Então, colocado eles de novo numa linha reta, usando os caracteres vermelhos que representam a posição do número dentro do sistema decimal, nós vamos ter esse número aqui, M, D, C, L, X, V, I. Certo? E, respectivamente, vão estar incluídos nesse numeral. Olhando agora, consideramos isso, temos um numeral romano, incluindo a posição a posição das unidades de 10 dentro do sistema que está representado aqui pelas letras pretas. Mas, se nós olharmos ele num todo, nós vamos ver que esse algarismo romano é igual a 1776, certo? M, 1000, D, 500, C, mais 100, que é C, são 700. L, 50, mais 10, 60, mais 10, 70, mais 5, 5 mais 1, 6. 1776, como nós aprendemos na escola. Então, nós vemos que o número 666 está escondido dentro do número 1776. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. 1776 é o ano da proclamação da República dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776. Você pode dizer, mas coincidência? Será que é uma coincidência? Eu vou provar para você que não é uma coincidência. Não é uma coincidência. Se nós descobrirmos o número da besta, o número da besta é a identidade da besta. É como o teu CPF, como o meu CPF. O teu CPF é diferente do meu CPF. O teu CPF indica quem você é. É a tua identidade. O meu CPF é a minha identidade. Entende? Não dá para confundir. Quando se descobrir, pelo o número do teu CPF, você sabe quem você é. Ou o sistema que existe, as pessoas sabem quem você é. Entende? Então, ele é único. Ele só pertence àquele indivíduo, o teu CPF. Pertence a você. Então, o número da besta também está na marca da besta. O número tem que estar na marca da besta. Certo? O número 666 deve estar na marca da besta. A besta controla o sistema econômico do mundo. Ela tem poder para controlar o sistema econômico do mundo. A besta reina com falsa identidade, pretendendo pertencer a Deus. Ela se simula como um cordeiro, mas ela não é um cordeiro. Porque ela fala como um dragão. O seu reinado é curto. Aqui eu pus 70 anos, eu não vou falar sobre isso agora, porque seria outro estudo. O seu número é 666. Quer dizer, o número 666 é o CPF da besta. Certo? Então, é isso. Agora nós vamos para a marca da besta. O que é a marca da besta? Nós já vimos que a besta não é uma pessoa.
um homem, né? Que são dois chifres, são dois poderes políticos que se uniram entre si para dominar, que dominam a Terra hoje, que é o último império, o império do anticristo, o império do dragão vermelho, aquele animal feroz, diferente de todos os outros animais. Então, o dragão, esse é o império do anticristo. E eu fui procurar pesquisar um pouco na Wikipedia, e eu já achei assim, que o selo de um país é o mesmo que a marca. O selo e a marca, por exemplo, o selo, a marca de Deus em nós é o selo do Espírito Santo. Deus nos selou com o seu Espírito para, como propriedade dele. Nós somos propriedades de Deus. Se nós temos o Espírito Santo, nós somos, nós fomos, como diz, nós somos filhos de Deus, nós somos penhorados por Deus até que Ele venha nos buscar. Por enquanto, nós temos o Espírito, a primeira parte da promessa de Deus. Depois vem a parte do corpo, certo? Não vou falar sobre isso agora. Mas, então aí, o que diz a enciclopédia a respeito da marca de um país, ou o selo de um país? O selo de um país, ou a marca de um país, é um emblema nacional que simboliza a nação e é frequentemente usado para autenticar documentos importantes. Aqui estão alguns exemplos do selo e seus usos. O grande selo dos Estados Unidos, este selo é usado para autenticar a assinatura do presidente em documentos oficiais, como tratados, proclamações e comissões. Também é encontrado em botões de uniformes militares, placas acima de embaixadas e consulado dos Estados Unidos e no verso da nota de $1. Isso é importante. Nós vamos falar sobre isso. Então, nós vemos que a marca de um país, ela é representada por um símbolo do país. Será? Eu vou dizer uma coisa. Todos os países que existem sobre a face da Terra têm esta marca, ou seu selo, ou seu símbolo, que autentica, que dá legalidade à sua soberanidade. Um país soberano, ele tem a sua marca, que autentica essa soberanidade, certo? Então, todos os países têm marcas? Tem, até a República da Banana, como diz, tem a sua marca. Certo? Então, vamos ver as marcas dos países. Por exemplo, essa marca aqui. Quem é essa marca? Essa marca da República Federativa do Brasil. É a marca do Brasil. Essa marca está em todo documento oficial da federação, da nação. Ela autentica a legalidade dos documentos oficiais da nação. Então, você vai ver também que ela está, que fala aqui República Federativa do Brasil e fala a data em que que o Brasil se tornou república, que ficou independente da Europa, do país de Portugal, e agora é independente, é um país soberano. Dia 15 de novembro de 1889, certo? 89. Foi o ano em que esse país se tornou Brasil independente. Caminhando. Aqui, nós vemos o símbolo da Rússia, da Federação Russa. E nós vemos que é uma águia, e no centro ali está algo curioso. Está um cavalo branco, e tem alguém sentado sobre o cavalo branco, e ele está pisando o cavalo está pisando a cabeça do dragão, de um dragão. Poxa, para nós que somos crentes, que conhecemos a palavra de Deus, principalmente no livro de Apocalipse, parece que esse símbolo está apontando para nós o livro de Apocalipse. Porque essas figuras são conhecidas por nós. O cavalo branco
aquele que está sentado sobre o cavalo branco, não é essa a revelação que diz a Bíblia em Apocalipse, que viu um cavalo branco e sobre ele que estava sentado um ser de branco e atrás deles vinha os outros cavalos, e ele veio para destruir quem? O reino desse mundo, o reino do dragão, do anticristo, que é o dragão, certo? Então vejamos que cada vez que nós olhamos para esse símbolo, eles nos convidam a olhar para o livro de Apocalipse, certo? Outra razão, outra curiosidade. Poxa, esse aqui então é super significativo para nós que somos crentes, que procuramos nas marcas o significado daquilo que João falou, a marca da besta. Poxa, será que existe alguma coisa no brasão de algum país que identifica aquele país como a besta? Vamos ver. Aqui nós vemos o quê? Um brasão, em volta desse brasão estão vários reinos ali, representados por símbolos. Existe um dragão, não, um leão vermelho, que é o dragão. Você vê, eles ficam de fora. E no centro desse brasão está uma figura conhecida de todos nós, que é o cordeiro, e sentado sobre um livro que está selado com quantos selos? 7 selos. Quem é esse cordeiro? Quem está sendo representado aí? Primeiro, o livro selado, que é o livro de Apocalipse. O livro com os 7 selos. E também está nos apontando o cordeiro que foi morto, que é Jesus. Por isso que está escrito aqui, Johannes est nomen ejus. O que quer dizer isso? Adoremos este nome, Jesus. Este é o que deve ser adorado. Certo? E assim por diante. E agora, outros emblemas. Desculpa. Aqui está o símbolo ou o selo da Inglaterra. Se você ver, se você prestar atenção, esse símbolo é usado em tudo. Não é só uma coisa escondida. Cada vez que representantes do Estado sobem numa tribuna, o símbolo, naquela tribuna está o símbolo, está o brasão, está a marca daquele país. Você vai ver isso em vários vídeos que se fala politicamente no YouTube e outros lugares. Então aqui está o quê? Este é um leão que está reinando no topo desse símbolo, certo? Também vemos um escudo que tem representado por 4 simbolismos. Por exemplo, a lira. A lira é o símbolo, é o brasão da Irlanda. Vemos ali os leões, o leão vermelho, que é o símbolo do, da, da, do país de Gales. Depois tem os outros leões, que é a Inglaterra e também a Escócia. São esses os 4 que formavam a primeira besta, que levantou-se sobre a terra. Mas interessante é que nós vemos também, do lado direito do brasão, um cavalo branco com um chifre, quer dizer, um unicórnio. Mas não existe um animal semelhante ao unicórnio. Existe um cavalo, mas unicórnio não existe. O unicórnio foi nós que fizemos. Não foi Deus que criou o unicórnio. Nós é que representamos, que criamos esse unicórnio. Certo? E o interessante é que ele tem um chifre. Ele é um dos chifres que fala ali no capítulo 13 de Apocalipse. São 2 chifres do cordeiro. Um dos chifres é esse cavalo branco. E esse cavalo branco, você vê que ele tem uma corrente, um pedaço de uma corrente aí presa ao pescoço. Meu Deus, por que essa corrente? Isso quer dizer que ele esteve preso, acorrentado. Mas agora estava livre. Certo? Ele está livre. Alguém acorrentou esse cavalo e agora ele está livre.
E ele faz parte deste poder político, que é a primeira besta. Continuando. Agora aqui já vemos uma outra figura, que esse aqui é o brasão da Escócia, escocês. Você vê que agora não é mais o leão que está... É o leão ainda, mas é o leão vermelho. Por que o leão vermelho? Ele está reinando. E, de novo, existe a Inglaterra do lado direito, e do lado esquerdo está, do lado sinistro, está o cavalo branco, de novo, com seu chifre, agora com uma coroa, reinando. E ele continua com aquele pedaço de corrente no pescoço. E nós vemos que, se eu aumentar aqui para vocês, aqui embaixo, bem embaixo, está como se fosse um medalhão. E nesse medalhão está um X cortando aquela figura, na figura de um ancião, de alguém que tem os cabelos brancos, com uma roupa longa, certo? Em oposição àquele que está em cima reinando. Não é significativo? Continuando. Você vê um leão vermelho. Agora, este dragão vermelho, este é o símbolo, ou é o selo, a marca do país de Gales. País de Gales, país dos reis da Inglaterra. Entende? Eles foram dados a eles poder de reinar por causa da figura que eles adoram. Este dragão vermelho está na bandeira do país de Gales. E, como eu falei, o país de Gales era um dos 4 países que formavam a primeira besta. Entende o que eu quero dizer? Então, será que como diz, é algo que não tem importância, é uma coincidência que esses países tenham adotado essas figuras de linguagem nos seus brasões? Certo? Então, nós já entendemos o que é a marca dos países. Agora vamos olhar para os Estados Unidos. Eu falei para você que 4 de julho de 1776 é o dia da independência dos Estados Unidos. Como nós vimos no brasão no Brasil, ali 15 de novembro de 1889, simbolizando o tempo em que ele se tornou república, que se tornou livre do colonialismo português. E aqui a águia também, ela se tornou livre, para se tornar independente, ela se tornou livre do colonialismo inglês. E nesse brasão nós vemos 2 coisas que ressalta a nossa visão. O que é? A águia, e sobre a cabeça da águia nós vemos a estrela de Davi, formada por estrelas pequenas. Essa estrela de Davi, ela está envolta pelo Shekinah de Deus, como diz o Shekinah. Nós vemos que qual é o símbolo do Estado de Israel? Não é a estrela de Davi? Então, essa estrela de Davi, simbolizada ali, junto com a América, os Estados Unidos, eles formam este cordeiro impostor. Esse cordeiro que veio para enganar e que se colocou no lugar que pela uma aliança se tornou o império que age no mundo inteiro. Entende o que eu quero dizer? Então nós vemos aqui esse brasão dos Estados Unidos,
Os Estados Unidos é o único país que tem o seu brasão frente e verso. Não existe outro país que tem frente e verso no seu brasão. Só os Estados Unidos. E no verso do brasão está essa pirâmide. E essa pirâmide tem no topo este olho, que muitos dizem que é o olho de Deus, olho da providência. O olho que tudo vê. E nós vemos que essa pirâmide, esse olho, é a mesma representação da face do brasão americano. Só que a pirâmide agora está no lugar do corpo da águia e o olho no lugar da estrela de Davi. Certo? Se nós colocarmos elas junto, uma ao lado do outro, nós vamos ver que essa semelhança, que esse simbolismo é o mesmo, tanto na frente como no verso. Só que existem outras coisas no verso que nós não vemos na frente. Por exemplo, na base desta pirâmide, nós vemos o numeral romano MDCCLXXVI, o mesmo número que nós conseguimos calculando o número 666 dentro do sistema decimal. Vemos que esse número é também, como no brasão do Brasil, o número, o ano da independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776, certo? O que nós podemos concluir de tudo isso? Nós podemos concluir de tudo isso concluindo de tudo isso, nós vamos ver que também esses dois símbolos estão na nota de $1 dos Estados Unidos. E como a palavra do Senhor fala lá, que a besta ela tem poder econômico sobre o mundo inteiro. Então, eu pergunto para você, qual é a unidade monetária de comércio no mundo inteiro? Não é o dólar? E por que ela está na nota de $1? Porque a nota de $1 é a unidade monetária que se usa no mundo inteiro para fazer transações. Isso quer dizer que os Estados Unidos ele tem o poder de restringir outros países do comércio mundial. Porque se o comércio mundial está baseado somente no dólar para fazer transações entre os países, isso quer dizer, sabe o quê? Isso quer dizer assim, vamos ver se você entende. O real do Brasil, ele só tem valor em relação ao valor do dólar no mercado nesse momento. Se o dólar muda, o valor do meu real também muda. Por quê? Por causa que o valor do meu real, do real brasileiro, ou o valor de qualquer outra moeda no mundo, ele é cotado pelo valor do dólar naquele momento em que ele tem o seu poder econômico. Entende o que eu quero dizer? Isso foi instituído em 1944, em Bretton Woods, quando os Estados Unidos, com outros países europeus destruídos pela guerra, formaram uma aliança para que isso ficasse dessa forma. Os países concordaram em dar aos Estados Unidos o seu poder econômico. Como? Fazendo as suas transações em dólares. Porque ficou estabelecido em 1944 que $1 seria o equivalente a 35 onças de ouro que poderiam ser redimidos por qualquer outro país a qualquer momento pelo seu valor real em ouro. Então, os países aceitaram essa condição. Entende? E os Estados Unidos passou a controlar o sistema monetário
mundial e controla até hoje. Em 1977, o presidente Nixon colocou uma restrição, aboliu que o dólar estaria atrelado ao valor do ouro e decretou que o dólar agora teria o valor correspondente à flutuação do mercado mundial, das transações mundiais. Ele tira o valor pelo valor que ele teria sido cotado. E agora ele ficou preso, por exemplo, a uma das coisas, a comodidade mais desejada do planeta seria o petróleo, não é? O petróleo, todo mundo precisa de petróleo. Então, hoje nós temos o petrodólar, que é o que indica o valor do dólar é a cotação, é o preço do petróleo no mundo. Entende o que eu quero dizer? Então, ficou assim estabelecido. Então, nós vemos que todos os elementos que fala o texto bíblico, o texto sagrado, desde o princípio, que eles são dois chifres, ele tem autoridades para restringir o comércio, ele reina pelo engano, tudo isso é os requisitos. E também outra, que é infalível, o número 666, que é a identidade do anticristo, está relacionado diretamente à sua marca, a marca do país. Aquilo que João deixou para que nós procurássemos ali. E você vê, essa marca está em todo lugar, está no dólar americano. Você vê, ali, essa aqui é uma parte do dólar, de $1, da nota de $1. Você vê que esse número está ali na base da pirâmide. Mas há uma coisa que nós podemos ver a respeito disso tudo, é que a falsidade disso tudo é que você vê que a estrela de Davi, no topo do emblema americano, sobre a cabeça da águia, é formada por 13 estrelas. 13 estrelas. Meu Deus! 13 estrelas? Esse é o Israel de Deus? Não, irmão. O Israel de Deus, ele tem 12 estrelas. Ele é formado por 12 estrelas. Está escrito em Apocalipse 12, 1, está escrito: viu-se um grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida do céu, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Este é Israel, essa mulher é Israel. É a mulher que Deus falou lá no princípio, no livro de Gênesis, no princípio. É Israel. Através de Israel, dessa mulher, Cristo veio ao mundo. Jesus Cristo veio através da descendência de Abraão, dos filhos de Abraão. Certo? Todos nós concordamos nisso. Então, essa estrela de 13 estrelas formando não é a estrela o Israel de Deus. Esse é o Israel impostor. Esse é o Israel dragão, mentiroso, falso, que profere a mentira. Entende? Agora nós vemos aqui também, no verso, nós vemos que a pirâmide é formada por 13 degraus, 13 fundamentos. E o que a Bíblia diz? E no topo está reinando aquele que nós falamos que é o falso Israel. Certo? O que a Bíblia fala sobre a Nova Jerusalém? A cidade em que o Senhor Jesus é rei e reina sobre ela. E reina sobre ele. Fala assim, Apocalipse, capítulo 21, verso 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E estava sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. 12 fundamentos. Ela não tinha 13 fundamentos. Então, esse reino é o reino do anticristo, porque ele está assentado no topo da pirâmide. Quem deveria estar sentado no topo da pirâmide é Jesus. É o Senhor.
E esse mundo que está na mão de Satanás deveria estar na mão do Senhor, porque Ele é o Rei eterno. E nós vemos que esse tempo está se findando, nós estamos recebendo a total revelação de Deus para que nós possamos, nesse momento decisivo, sabermos em que lado nós vamos estar. Porque, como eu já falei, o Espírito de Deus é a marca de Deus no crente. O espírito do engano é o espírito da mentira, esse espírito que adora Israel, que dá honra ao impostor. Esse espírito é o espírito do engano. E Deus nos está revelando para nós nesse momento para que nós façamos a nossa escolha. Para que se nós cremos a verdade ou fiquemos com a mentira de Satanás. Se nós recusarmos a verdade, vai acontecer algo terrível que está escrito na palavra do Senhor, que diz, e porque não tiveram amor pela verdade, Deus enviará sobre eles o espírito do erro, para que creiam na mentira. Irmão, por amor da tua alma, escute o que eu estou falando. Porque isso que eu estou falando não é algo que eu inventei, ou que eu vi em algum outro... Você já viu isso, essa explicação em algum outro vídeo, em algum outro lugar, sobre o número 666, e sobre a besta, e sobre o dragão, e sobre a marca da besta? Todo mundo diz que é um chip, que é um negócio, que é isso, que é aquilo. Meu irmão, não vá nessa conversa fiada de Satanás. Olhe para a palavra de Deus e para o que está escrito na sua palavra. Toda essa doutrina satânica que entrou dentro da igreja para iludir os nossos irmãos, para roubar deles Cristo. É isso que Satanás quer roubar da igreja. Ele quer roubar aquilo que Deus nos deu de mais precioso, que é Cristo. Ele quer roubar a adoração do verdadeiro Cristo. Sai dessa, meu irmão, enquanto há tempo. Porque vai chegar a hora em que o sol vai se escurecer. A lua vai se tornar em sangue. E as estrelas que guiam o povo vão morrer, perecer. Enquanto há tempo, olhemos para o Senhor. Firmemos os nossos pés na verdade. Irmão santo, irmão filho de Deus, que carrega o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vivo, amor pela tua alma. Abra os teus olhos, não se deixe iludir, não vá com a correnteza, não ande com a multidão, porque a verdade não está na multidão. A verdade está naquele que entra pela porta estreita, pela porta que muitos não conseguem encontrar. Então, meu irmão, o que concluímos de tudo isso? A conclusão que tiramos de tudo isso é que a besta é o último império da Terra. É o império do anticristo, esse império que reina agora. Os dois chifres do cordeiro representam dois poderes políticos, que respectivamente representam os Estados Unidos e Israel, os dois chifres do cordeiro falso. A marca da besta é o espírito do erro, do engano, a mentira proferida pelo dragão, que vem desviando os crentes da verdade. O Espírito de Deus é a marca de Deus no crente. Os que aceitam a marca da besta são os que rejeitam a verdade trazida pelo Espírito de Deus, porque é Ele que nos revela a verdade. Então, irmão, escute o que eu falo, em nome de Jesus. Pense no que eu falo. Se você não concordar, não concorde, não é obrigado a concordar. Deus nunca exigiu de nós que nós façamos certa coisa, não. Até nós que somos crentes, Deus respeita a nossa individualidade e respeita o nosso livre-arbítrio. É por isso que as coisas acontecem desse jeito. Não poderia ser
se Deus fizesse somente a vontade dele. Mas ele aceita a nossa vontade, porque ele nos deu o direito de livre-arbítrio. E nós precisamos usar esse livre-arbítrio dentro da luz do conhecimento de Deus. Porque senão nós vamos errar. Com as maiores boas intenções do nosso coração, nós vamos errar. E nós não vamos chegar aonde nós queremos chegar, que é ver o nosso Senhor. Viver com Ele. Viver no reino que Ele vai estabelecer. Aquele que vai sentar sobre o topo da pirâmide não é Satanás, não é o Israel falso, o Israel anticristo, mas é o Israel, mas é o verdadeiro Cristo, Senhor de todas as coisas. Então, meu irmão, eu te abençoo em nome de Jesus.